Ok, irmãos, nessa noite nós vamos aqui ministrar a palavra do Senhor. E a palavra de hoje, o tema é: quando sou fraco, sou forte. Amém? Diga para o seu irmão, fala assim para ele: quando você é fraco, é que você é forte. Amém? 1 Coríntios 12, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Ok, vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos nessa noite, dá-nos compreensão, revelação da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco de maneira individual, de maneira específica. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós paramos a correria do dia a dia, dos afazeres, para adorarmos ao Senhor e nos alimentarmos da Tua palavra. Por isso, ministra aos nossos corações nessa noite, Espírito Santo. No nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, querido. Eu deixei um texto aqui ainda para nós lermos, onde diz no verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele: quando eu sou fraco, é que sou forte. Amém? A palavra aqui, quando sou fraco, sou forte, de Paulo, nos parece algo paradoxal. Como pode essa fraqueza nos trazer força? Porque quando nós olhamos para o mundo, nós entendemos que o importante é ser forte, sim ou não? Pode passar, por favor. O importante é ser forte. Então no mundo, ser forte é sinônimo de poder, de autossuficiência. Porém, para Deus, a nossa força, ela é revelada quando nós conhecemos os nossos limites. Amém? Quando eu reconheço que algo está além da minha capacidade. Porque quando eu entendo isso, agora então eu começo a depender de Deus. Por isso que o apóstolo então ele nos diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu dependo de Deus, então eu fico forte. Mas se eu não reconheço a minha dependência de Deus, eu estou querendo viver baseado na força do mundo, na capacidade do mundo, ou na minha capacidade pessoal. Então a verdade é que somos fortes na fraqueza, porque é no reconhecimento de nossas limitações que permitimos então que o poder de Deus atue nas nossas vidas. Quantos aqui querem do poder de Deus? Quando eu falo do poder de Deus, claro que há o poder de Deus no sentido da presença, da unção, do fluir, mas há o poder de Deus no sentido de que todos veem que de fato o Senhor é comigo. Todos veem que o Senhor está agindo na minha vida, e o Senhor está movendo na minha vida. Quantos querem desse poder de Deus? Então há 3 aspectos, eu quero falar sobre isso nessa noite. O primeiro deles é que quando sou fraco, sou forte. Por quê? Porque a graça, ela está
fluindo na minha vida. Então Deus, Ele tem maneiras estranhas de trabalhar na nossa vida. Podemos ficar até um pouco assustados, como nós lemos aqui no verso 7, né? Que diz assim, pode passar: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então você sabe que o apóstolo Paulo, ele teve diversas revelações do Senhor, amém? E essas revelações foram tão grandes que ele percebeu que ele poderia começar a se orgulhar por isso. E aí então ele entende que as perseguições que vêm sobre a vida dele, as injúrias que vêm sobre a vida dele, era uma forma que Deus permitiu para que ele pudesse permanecer humilde, amém? Permanecer reconhecendo e dependendo do Senhor. O texto diz que foi posto nele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Quando é citado isso, muitos ficam se questionando o que era esse espinho na carne de Paulo. É fato que Paulo ele tinha alguma deficiência na sua visão, alguma limitação, mas esse espinho na carne não é isso, porque nós vemos aqui que ele cita que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Então nós entendemos que esse espinho na carne, na verdade, eram as pessoas que se levantavam para impedir que Paulo pregasse o Evangelho, para impedir que Paulo pregasse a palavra, para que ele pudesse ministrar. Então havia muita resistência. Toda vez que o apóstolo chegava numa cidade, havia resistência. Pessoas se levantavam, infamavam a respeito dele, de que ele era um herege, de que ele não estava ali para pregar verdadeiramente a palavra, mas sim como um herege, falar heresias. E aí então podemos compreender, irmãos, que isso era muito difícil para Paulo. E Paulo então ora a esse respeito, lá no verso 8 diz assim, né? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim esse espinho na carne. Mas Paulo então, ele se cansa. E depois de ter orado, e quando fala aqui, né, 3 vezes, nós devemos entender que esse número 3 aqui, não quer dizer que ele orou só 3 vezes. Ah, pastor, então só posso orar 3 vezes. Não, é porque ele orou completamente. O número 3 na Bíblia dá esse entendimento de algo completo, de algo pleno. Jesus também orou 3 vezes no jardim. Então, ou seja, orou tudo que tinha para orar, clamou tudo aquilo que ele tinha para clamar diante de Deus. E aí nós vemos que mesmo assim o Senhor não retirou, mas o Senhor deu uma palavra para ele: Paulo, a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. Diga assim: a graça do Senhor na minha vida é o que me basta. Em vez de remover o problema, Deus permitiu que o problema permanecesse. Olha para cá, querido. Às vezes nós oramos por algo e parece que não acontece, né? Às vezes circunstâncias, situações, claro, precisamos continuar orando, mas há momentos que o Senhor vai ministrar algo ao nosso coração. Talvez Ele está nos direcionando a algo e nós precisamos estar atentos. E aí então ele tem essa revelação de que Deus tinha algo maior para ele, que a graça iria sustentá-lo. Então a força de Paulo não veio da ausência de problemas. Da mesma maneira, a nossa força não vem de ausência de problemas, mas a nossa força vem da graça de Deus. A graça do Senhor é o que nos sustenta, amém, querido? Então o que é a graça? A graça é essa presença ativa de Deus em nós, que mesmo em meio aos problemas que todos nós temos, amém, nós permanecemos firmes, porque sabemos que o Senhor é conosco, que nós não estamos sozinhos. Diga para o seu irmão, fala para ele: você não está sozinho não, meu irmão.
A graça do Senhor é com você. Amém, querido? Agora, o que o Senhor mostra para Paulo é que na verdade essa graça, ela flui aonde? A graça flui aonde tem fraqueza. Então, Paulo, como você está se sentindo fraco, mais graça é liberada sobre a sua vida. Amém? Você está fraco, Paulo, então há mais graça para você, porque você está reconhecendo que não é na sua força, mas é na graça que eu te dou. Aleluia. Agora, sabe por que a graça muitas vezes não está fluindo mais na nossa vida? Não é porque Deus está retendo, mas é porque a graça, ela só flui sobre os fracos. Diga assim: a graça só flui sobre os fracos. Então, tem gente que é forte demais para receber a graça de Deus. Compreende isso? Ele não vive, ele não desfruta da graça, porque ele é forte demais. Quem é aquele que é irmão forte demais? É aquele irmão que não se quebranta facilmente. Entendeu? Aquele irmão que ele acha que dá conta, ele acha que ele tem capacidade. Mas quanto mais cedo você falar: Senhor, eu não consigo, deixa eu te contar, é melhor para você. Amém, querido? Talvez você está lá lutando casamento para não separar e tal, e se esforçando e fazendo de tudo, mas tem que chegar a hora de você falar: Senhor, eu não dou conta. Não dou conta. E aí então, quando você entende que não dá conta, a graça se manifesta. Amém, querido? A graça se manifesta. Quando você ali às vezes está se esforçando, se dedicando, às vezes trabalhando, e parece que as coisas não fluem, você tem que falar logo para o Senhor: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Eu quero que a tua graça flua na minha vida. Quantos estão compreendendo? Portanto, aquele a quem o Senhor diz assim: abre mão, meu filho, disso. Aí ele fala: não tenho coragem de abrir mão, Senhor. Ele é fraco, sim ou não? Não, ele é forte. Deus está falando: entrega isso. Aí ele fala: Deus, não consigo. Aí você pensa: irmão é fraco demais. Não, ele é forte demais. Ele não consegue soltar. Por isso que a graça não flui. Aquele a quem o Senhor diz: entrega. Aí ele diz: eu não entrego. Não consigo. Porque é difícil. Mas acredite, é na fraqueza que o Senhor vai operar a força dele. Amém, querido? Aquele a quem o Senhor diz: perdoa logo, meu filho. Aí ele fala: não, eu sou ruim para perdoar, Deus. Eu não libero perdão, não. Tem que vir aqui arrastando. Aí sim eu vou pedir perdão. Misericórdia. Diga misericórdia. Mas há pessoas que ela tem dificuldade. É ou não é verdade? Elas ficam magoadas, né? Falei aqui sobre casamento, e no casamento você não pode ficar magoado não, amém? Não se dê a esse direito. Ah não, pastor, é meu direito, me ofendeu. Não, você não tem esse direito. Por quê? Se você está guardando mágoa no seu coração, o que significa isso? Que você é forte demais. Entendeu? Não é justo. Mas quando você é fraco, você fala: Deus, eu entrego tudo. O Senhor sabe. Eu não consigo perdoar, mas me ajuda a liberar perdão sobre essa pessoa. Amém? A palavra diz que não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. Mas há pessoas que elas conseguem dormir, acordar, magoadas, ressentidas, feridas, com raiva, odiando a outras. Mas você é de Deus, amém? Você não é assim não, né? Aleluia. Tem gente que é forte até mesmo para o pecado. De forma geral, um crente, ele é medroso em relação ao pecado, sim ou não? Sim, aleluia. Porque veio a tentação, tem que ser que nem José, tem que correr.
Amém? Oh, se isso aqui está me tentando, eu preciso agora romper com isso. Amém? Quem que é esse crente? É o crente fraco. Mas sabia que tem crente que é forte? Pastor, eu aguento a tentação, eu sou forte. Não, você tem que correr, fugir do pecado. Mas tem irmão que ele é forte, ele acha que na capacidade dele, ele é corajoso para enfrentar o pecado, ou para vencer o pecado na sua própria força. Mas deixa eu te contar, você não vence na sua própria força. Sabe por quê? Jesus já libertou você do pecado. É uma questão de você entender, agora eu sou livre, não vivo mais, não preciso mais disso. Amém? Mas quem é esse crente? É o crente fraco. Fraco para quem? Fraco para Deus. Pergunte aí para o seu irmão, você está sendo fraco para Deus? O que é ser fraco para Deus, pastor? É quando Deus fala algo, aí você fala amém, não vou fazer mais isso. Ou Deus fala algo para você fazer, aí você fala, eu vou fazer. Amém? Deus toca no seu coração, perdoa sua mulher, aí você perdoa facilmente. Mas tem irmão que fala, não, é assim não. Depois do que ela fez comigo, não. Vai ter que orar e jejuar muito para poder perdoar ela. Ou seja, é um crente fraco? Não, é um crente forte. Ele é muito orgulhoso, ele é muito duro por dentro. Mas não, nós temos que ser que nem uma manteiga, amém, querido? Deus falou com a gente, na hora você faz. Deus falou, faça isso, você entrega. Abençoa tal pessoa, você abençoa. Por quê? Porque o seu coração é um coração sensível a Deus. Amém? Larga isso que não está fazendo bem para a sua vida, e você larga. Por quê? Porque você é fraco para Deus. Mas tem irmão que é muito forte. Ele pensa, não, eu vou continuar tentando, eu vou conseguir na minha capacidade, na minha força. Quanto antes você se render ao Senhor, melhor. Portanto, a graça de Deus é tudo aquilo que nós mais precisamos. O que é essa graça? Essa graça é um favor imerecido. Então, se está passando por dificuldade financeira, creia, a graça do Senhor é suficiente para resolver esse problema na sua vida. Porque a graça está operando em você, amém? Está com problema com seu filho, adolescente, não quer saber da igreja, não quer saber de compromisso com Deus, está difícil. Creia, a graça de Deus é sobre a sua vida. Isso vai se resolver em nome de Jesus. A graça do Senhor é suficiente para você. Ah, essa enfermidade, pastor, eu não sei o que eu faço mais, não muda. Creia, a graça do Senhor é na sua vida. O Senhor vai reverter esse quadro em nome de Jesus. Amém, querido? Porque a graça está operando em você, mas você precisa se render ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Opera em mim aquilo que o Senhor quiser operar. Fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. Amém, irmãos? Então, o que nós mais precisamos é desse favor, porque o que o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Então diga assim, a graça de Deus flui sobre as nossas fraquezas. Segundo, diga assim, quando sou fraco, sou forte, porque o poder se manifesta. Paulo entendeu que, ao admitir a sua fraqueza, ele permitia então que o poder de Cristo se manifestasse sobre ele. Então, quanto mais rápido, quanto mais vezes nós entendermos que não conseguimos na nossa força, na nossa capacidade, melhor. Amém? Por que às vezes tem crentes que a vida não flui, as coisas não avançam, não acontecem? Por quê? Porque ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Não, tem que ser do meu jeito. É só assim que vai, só assim que faz. E aí não flui. Quantos compreendem? Por quê? Porque tem o jeito de Deus, a maneira de Deus.
E nós queremos esse poder em nós. Lá em 1 Coríntios 12, verso 9, a parte B diz: para que em mim habite o poder de Cristo. Então, a Bíblia é mesmo cheia de paradoxos que o mundo jamais entenderá. No mundo, ser forte é sinônimo de poder e autossuficiência. Mas para Deus, ser forte é quando você depende dele. É quando você reconhece que você nada tem, você nada pode, que você precisa que ele opere na sua vida. Amém, irmãos? Esse é o crente forte. Por quê? Porque ele é fraco para Deus. Então a verdadeira força, ela se manifesta quando reconhecemos as nossas limitações e que nós dependemos do Senhor. Amém, querido? Deixa eu te contar, lá para você exercer a sua vida profissional, lá no seu negócio, para você avançar cada vez mais, deixa eu te contar, você precisa do favor de Deus. Ah, mas eu estudei, mas eu me esforcei, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Acredite, o favor de Deus é poderoso para mudar a sua vida assim, rapidamente. O que nós mais carecemos é isso, é do favor do Senhor. Amém, querido? Favor dele. Então, quando eu admito a minha fraqueza, eu estou abrindo espaço para o poder de Deus operar na minha vida. Mas eu preciso admitir isso diante do Senhor. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos que ainda somos fortes demais, ou que ainda queremos que seja assim do nosso jeito. E às vezes nós perdemos coisas que o Senhor tinha para nós. Por quê? Porque não sacamos que eu precisava depender do Senhor. Então, sempre que você se sentir limitado, quantos aqui se sentem limitados às vezes? Quando eu falo limitado, é limitado para ser um bom pai, limitado para ser uma boa mãe, limitado para exercer o ministério que Deus tem para a sua vida, limitado na questão financeira, limitado em diversas questões que nós nos deparamos às vezes, que parece que ainda não estou naquele nível. Quantos sentem assim às vezes? Parece que eu preciso avançar. Acredite, querido, esse sentimento ele é importante, porque esse sentimento demonstra o seguinte: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Porque o dia que eu achar que eu sou o pai maravilhoso, a mãe maravilhosa, o funcionário melhor do mundo, o melhor, talvez empresário, ou o melhor, aquilo que eu estou fazendo servindo ao Senhor, acredite, eu vou cair. Por quê? Porque eu não estou mais dependendo do Senhor, é na minha própria força. Mas nós queremos agir na dependência de Deus, amém? Então, quando eu entendo isso, eu começo a perceber o quanto que a Bíblia ela trabalha com os improváveis. Sabia que há os improváveis de Deus? Por exemplo, há o improvável chamado Moisés. Quando Moisés é chamado por Deus, ele fala assim: Deus, chama outro, porque eu não sei falar direito. Mas esse mesmo Moisés, anos antes, pensava: eu vou libertar esse povo aqui do Egito, na minha capacidade, na minha força. Aí Deus teve que moer ele no deserto, amém? E depois de ser moído no deserto, Deus aparece para ele, você sabe, na sarça, e fala para ele, ele fala: não, Deus, o meu tempo já foi, era lá atrás, agora não dou mais conta não, agora chama outro. E aí Deus revela o que? Agora que você está pronto, porque não é mais na sua força, mas é na dependência minha. Amém, querido? Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é na dependência dEle. Moisés entendeu isso, e Deus falou para ele: eu serei com a tua boca. E por isso Moisés se tornou forte, porque Deus o fortaleceu e operou através da sua limitação. Ah, pastor, eu me sinto limitado para fazer isso, aquilo, tal coisa, algo que Deus está colocando no meu coração para fazer, mas eu me sinto que eu não estou pronto. Deixa eu te contar, você nunca tem que estar pronto. O dia que você falar estou pronto, aí Deus vai passar de você. Porque Deus só usa os improváveis. Deus trabalha com os improváveis. Aqueles que falam: Deus, eu não consigo. Aí Deus fala: então é você mesmo. Amém, irmãos? Eu me lembro quando Deus me chamou e eu diversas limitações.
Deus, eu tenho dificuldade nisso, naquilo e tal, naquilo outro, eu tenho dificuldade de falar, eu sou tímido, mas eu entendi. Deus chama aqueles que não são mesmo, para confundir aqueles que são. Amém? Essa é a maneira de Deus fazer. Outro exemplo é o exemplo de Gideão. Gideão era o menor da tribo, o menor da menor tribo, na verdade, da família mais insignificante, e ele foi levantado por Deus para libertar o seu povo da mão dos midianitas. Porque a glória de Deus, olha para cá, querido, a glória de Deus é usar aqueles que não são. A glória de Deus é fazer na vida daqueles que acham que não podem. Faz sentido? Porque é aí que Deus revela o seu poder. Porque se somente aquele que se sente capacitado, preparado, é que realmente vai conquistar, cadê Deus na equação? Mas Deus faz com aqueles que não se sentem preparados, aqueles que não se sentem capacitados, e o Senhor manifesta o seu poder. Outro exemplo é Davi. Você sabe, Davi estava atrás das malhadas, cuidando de umas poucas ovelhas do seu pai, mas Deus o levanta para ser rei da nação. Por quê? Por que Deus não levantou o outro? Porque Deus viu o coração de Davi. Amém? Um coração dependente de Deus. Por isso olha para cá, querida, a coisa mais importante da sua vida é você refletir o quanto que você está dependendo de Deus. No seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas decisões. Eu estou pensando em relacionar com tal moça e tal, mas dependa de Deus. Fala, Senhor, qual a tua vontade? Eu estou querendo abrir tal negócio, dependa de Deus. Senhor, qual a tua vontade? Amém? Porque aonde estiver a vontade de Deus, em dependência na presença dEle, mesmo que você não se sinta capaz para aquilo, o Senhor vai manifestar poder na sua vida. Outro exemplo é de Pedro. Pedro era considerado indouto, homem de pouca instrução intelectual, analfabeto, mas ele se tornou o líder da igreja, lá em Atos. Por quê? Porque simplesmente ele era alguém que dependeu de Deus, e ao pregar ali, multidões foram salvas. Portanto, talvez você seja improvável. Talvez você está aqui e fala, não pastor, eu sou esse cara aí, eu sou improvável, eu me sinto limitado para isso, para aquilo outro, eu acho que para mim as coisas vão ser difíceis de dar certo, porque eu sou bem limitado. Mas são esses que Deus usa, amém, querido? Talvez você seja alguém que acha que Deus não pode fazer grandes coisas através da sua vida, mas temos que lembrar o que diz na 1 Coríntios 1, verso 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas loucas, deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém, irmãos? Sabe, o que o Senhor se agrada é quando nós chegamos e falamos, Senhor, eu dependo de Ti para tudo, para tudo, para tudo. Mas eu estudei, mas eu me dediquei, mas eu dependo de Ti, Senhor. Se o Senhor não colocar a Tua mão, não vai. Eu posso, então lá o jovem vai se casar, pode fazer curso de casais, pode, pegar conselhos, mas se o Senhor não colocar a mão, não vai, porque nós carecemos da graça do Senhor, amém, querido? Então você não precisa esconder ou se envergonhar das suas fraquezas. Olha para cá, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe quais são as suas limitações, amém? E Ele quer que na verdade você possa expor isso a Ele, para que Ele possa transformar essa fraqueza em força, por meio da presença dEle, amém? Existe uma lei na física, pode passar por favor, Murilo? Há uma lei na física, especificamente do magnetismo, que afirma que polos opostos se atraem. Por isso, para gerar eletricidade, precisa ter um polo positivo e um polo
negativo. Amém? Deixa eu te contar uma coisa. Deus é totalmente positivo. Amém? Deus é positivo. Agora, eu preciso entender, queridos, que para muitas coisas nós seremos positivos. Você fala, eu dou conta, deixa comigo. Tem irmão que é assim? Às vezes tem. Pastor, chá comigo que o negócio vai acontecer. Mamão com açúcar. Ou lá no trabalho, ou dia a dia da vida. Não, eu dou conta disso. Então há coisas que nós achamos que não precisamos de Deus. E por isso achamos, não, eu dou conta. Mas o que o Senhor espera é que nós possamos chegar diante dEle, não apresentando nossa força, mas sim a nossa fraqueza. Porque se nós apresentamos a nossa força, nós somos repelidos. Positivo com positivo não dá certo, não funciona. Mas quando nós chegamos e falamos, Deus, eu não consigo, eu dependo de Ti, Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, preciso que o Senhor opere na minha vida. Acredite, o poder se manifestará na sua vida. Porque você chega diante dEle, não como alguém que dá conta, não como alguém que sabe, mas alguém que fala, Senhor, eu quero aprender contigo. Senhor, me ensina, eu não sei. Amém, querido? Quando você escolhe ser forte, o que acontece quando você chega diante de Deus? Não acontece nada. Porque não gera energia, não gera poder. Mas quando você leva diante dEle as suas fraquezas, acredite, isso vai gerar poder na sua vida. Amém, querido? Quando Paulo descobriu que o poder só se manifesta na fraqueza, ele passou então a gloriar-se nelas. Vamos ler isso no verso 9 e 10. Ele diz então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou. Então, essa é a coisa mais louca que existe, amém, querido? Aqui então, Paulo nos ensina que nós devemos nos gloriar na fraqueza. É fácil nos gloriarmos das nossas conquistas, sim ou não? Falar para os outros, olha o que eu comprei, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha só meus filhos, olha só que maravilha, como eu sou bom. Você conhece alguém assim? Eu sou demais. Mas sabe, o que glorifica a Deus é você falar, eu não tinha condição, eu não sei como que Ele fez, porque tudo isso aqui que você está vendo foi Deus que fez. Amém, querido? Eu não sei como é que eu cheguei nessa situação, nessa posição. Eu não sei enumerar porque dessas bênçãos de Deus na minha vida. Eu só sei de uma coisa, foi Ele que fez. Se dependesse de mim, eu nem sei onde eu estaria, eu nem sei o que eu teria, mas a graça do Senhor tem sido presente na minha vida. Esse é o coração correto, amém, querido? E esse é o espírito que Paulo nos passa através dessa mensagem. Então Paulo agora, ele se gaba não em conquistas, não, ele se gaba nas fraquezas. Aquelas coisas que são difíceis de vencer, dele vencer, mas ele fala, eu estou passando por isso, por amor a Cristo. E eu sei que quando eu passo por isso, o Senhor me sustenta, é Ele que me fortalece por meio da sua graça, aleluia. Então ele diz então que isso acontece nas injúrias. Pode passar por favor, Murilo, acompanha aí. Então nas injúrias, Paulo, ele era alguém constantemente caluniado, afrontado, insultado, difamado, mas ele, quando acontecia isso, ele se gloriava, aleluia. Se estão me difamando, mais poder de Deus está vindo na minha vida. Mas tem crente que não faz isso não. Tem crente que se alguém fala mal dele, ele vai, peraí, como é que é? Falando mal de mim? Já pega o telefone e já quer ir pro barraco na hora. Pergunta pro seu irmão aí, não é seu caso não, né?
Não, tem irmão que se alguém, ele diz assim, se alguém falar algo de mim que eu não fiz ou que eu não sou, vai ver só, não mexe com quem está quieto. Que eu sou crente, mas não sou bobo. Ainda justifica, né? Ou seja, eu sou forte. Eu dou umas respostas boas também. Eu vou lá para a internet e eu falo o que tem para falar. Porque tem irmão que dá recado pela internet, né? Ele não chega assim para falar, para resolver. Não, ele vai divulgar lá, para todo mundo ver. Não, esse não é o Espírito de Cristo também, querido. Qual que é o Espírito de Cristo? Senhor, está me difamando, está falando mal de mim. Aleluia, mas poder está vindo na minha vida. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Aleluia. Paulo entendeu isso, amém, querido? Paulo entendeu. Então deixa injuriar, deixa falar mal. O que mais ele diz? Nas necessidades. Então, vamos traduzir isso aqui melhor. Sentir prazer nas necessidades é se gabar da conta negativa. Misericórdia. Quem é que consegue estar se gabando do cartão de crédito atrasado? Chega assim com o aplicativo, ó, só tô devendo tanto. Não tem irmão que... Irmão não, né? Mas pessoas que postam. Devia tanto pro banco. 50 mil, paguei por 500 reais. Eu sou bom demais. Não é seu caso não, né? Que faz lá a dívida e fala, não, uma hora cai, uma hora eu quito isso aí. Ou seja, se gaba na dívida. Realmente é outro nível, né? Mas a verdade é, aquele que é fraco, ele chega e fala, Senhor, eu não dou conta nem de quitar minhas dívidas, me ajuda. Senhor, eu não sei nem lidar com o meu salário, me ajuda, Senhor. Eu não sei administrar a minha casa, eu não sei administrar a minha conta corrente. Senhor, eu realmente sou limitado, me ajuda. O quê? Reconhecendo a fraqueza. Mas qual o nosso problema? É que a gente leva muito tempo para reconhecer a fraqueza. A gente leva muito tempo para colocar certas questões diante de Deus, passando para os outros que a gente vai dar conta, do nosso jeito, da nossa força. Não. Se renda o quanto antes possível. Fale o quanto antes. Senhor, eu não consigo, me ajuda, me dá instruções, me direciona. Senhor, eu não sei ganhar dinheiro. Senhor, eu não sei gerir o meu negócio. Senhor, me ajuda. Creio, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Por quê? Porque quando você é fraco, você é forte. Amém? O que mais? Das perseguições. Pessoas que querem o seu mal, gente que se levanta contra você. Perseguição é gente que fica o tempo todo pegando no seu pé, às vezes lá no seu trabalho. Ou pessoas da sua família que você agora está na igreja, está buscando ao Senhor, aí você faz algo de errado, já vem falar na sua cara, ei crentinho de 1,99 que você é. É perseguição. Quer falhar? Vamos falhar sim ou não? Vamos. Claro. Se esforce para não falhar, amém? Na dependência da graça de Deus. Mas se errar, você tem um advogado que é Cristo. Agora, há pessoas que vão ridicularizar a sua fé, que vão perseguir você. O que você faz? Eu persigo também, pastor, eu vou me vingar. Não. Esse não é o Espírito de Cristo. Quando você faz isso, você está fazendo? Você está perdendo a oportunidade de ter mais poder de Deus na sua vida. Agora, quando você deixa perseguir, não fala nada, fica quietinho ali, orando diante do Senhor, o que está acontecendo? Meu irmão, poder está vindo sobre você. Poder está vindo. Poder está vindo. Por quê? Porque você está levando as questões diante de Deus e falando, Senhor, eu não sei lidar com essa perseguição, me ajuda. O Senhor vai te ajudar, porque você não está resolvendo na força do braço, você está resolvendo na dependência do Senhor. Amém, querido? Nas angústias, Paulo cita também. Então quando você está angustiado, você não fala, que dia maravilhoso, aleluia, não. Quando você está angustiado, quando você não sabe o que fazer diante dos problemas, você precisa falar, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer nisso. Eu não sei o que fazer em relação ao meu filho,
não sei o que fazer em relação à minha filha, no meu casamento, ou lá na igreja, ou até mesmo lá no meu trabalho, não sei, me ajuda, Senhor, eu estou angustiado. Quantas vezes ficamos angustiados, talvez por ter que liderar, angustiados porque tem que tomar decisões, angústias que vêm. Mas deixa eu contar uma coisa, a angústia, ela só vem aonde você tem fraqueza. Sempre que você ficar angustiado com alguma coisa, o que você tem que fazer? Levar isso para o Senhor. Amém? Quando algo te deixar angustiado, para baixo, você tem que apresentar isso diante de Deus. Amém, irmãos? Quando você faz isso, poder vem sobre a sua vida. É natural você ter angústia antes de uma prova, sim ou não? Antes de uma entrevista de emprego, você fica ali naquele clima, mas dependa do Senhor, porque isso tudo são fraquezas. Então quando você se sentir fraco, esse é um bom momento para você falar: Senhor, me ajuda, depende de Ti, porque a Tua graça me basta. Amém, irmãos? Terceiro e último, para encerrar: quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a dependência de Deus, ela aumenta. Amém? Quando nós vamos orar por um problema, normalmente nós tomamos conselheiros do Senhor, e nós também oramos e falamos: Senhor, o que eu preciso fazer para resolver determinada questão, determinada situação? Como o apóstolo, vamos ler lá em 1 Coríntios 12, verso 7, ele diz, né: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes, diga 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Porque essa é a oração quando nós enfrentamos problemas, não é assim, irmãos? É ou não é verdade? Ninguém gosta de problema, eu não gosto, eu gosto de solução. Mas olha para cá, tem coisas, quais são problemas que nós vamos enfrentar, que eles serão fonte de dependência de Deus. Você sabia disso? Paulo, ele diz o seguinte: olha, se eu não tivesse espinho na carne, talvez eu teria me orgulhado das revelações que eu recebi, talvez eu ficasse soberbo. Aí então eu entendo que Deus permitiu que eu fosse caluniado, injuriado, passasse por angústias, necessidades, para que eu continue dependendo dEle. Amém? Então às vezes situações que nós passamos, porque também são momentos onde nós estamos falando para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, está comigo, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a situação da minha vida. Então nem tudo nós vamos entender. Faz sentido, querido? Nem tudo que acontece na sua vida você vai entender, mas o que o Senhor quer de nós é uma coisa: o quê? Que nós possamos depender dEle. Diga para o seu irmão, fala para ele: dependa do Senhor. Fala para outro: dependa do Senhor, meu irmão. Por quê? Porque quanto mais a gente amadurece na vida cristã, mais dependemos de Deus, mais dependemos, e aí você vai aprendendo a depender de Deus. Essa é a vida da fé. Paulo nos dá a experiência dele, né? Que Paulo, ele se converteu, ele se achava o tal, maravilhoso, e aí ele teve um encontro com o Senhor. Era um homem duro de coração, mas à medida que ele cresce em Deus, ele se torna dependente do Senhor. E aí é interessante aqui nesse texto, né, que ele diz que ele é o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aí depois, quando ele está mais maduro na fé, Efésios 3:8, ele diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, ou seja, ele se achava o menor dos crentes, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mais maduro, ele entendeu que ele era menor que os irmãos, mas também, pode passar, mais maduro,
ainda no final da sua vida, ele diz que ele é o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Uau! Tamanha revelação e maturidade dele em Cristo. Amém, querido? Essa foi a experiência de Paulo. Ou seja, eu dependo do Senhor para tudo. Para tudo, eu dependo dele. Aquilo que ele fez na minha vida, eu dependo completamente do Senhor. Então, isso demonstra, olha para cá, querido, maturidade cristã. Maturidade cristã. O que? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu preciso do Senhor, que Ele opere na minha vida, na minha casa. Quanto mais reconhecemos isso, mais estamos amadurecendo. Outra experiência foi a experiência de Davi. Davi, um jovem que enfrentou um gigante, com nada além de uma funda, 5 pedras, acima de tudo, uma confiança inabalável em Deus. Aos olhos dos guerreiros, ele era alguém jovem e fraco, franzino. Tentaram colocar a armadura de Saul nele, mas não deu certo. Porque ele entendeu, não é na força que vem de homens. Eu vou derrubar esse gigante na força de Deus, no poder de Deus. Ele sabia que a sua dependência era no Senhor. Olha para cá, querido. No reino de Deus, a vitória não depende da nossa autossuficiência. Ah, eu sou bom, eu sou assim, eu sou maravilhoso, ninguém se compare a mim. Não. No reino de Deus, nós vencemos por meio da entrega. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, quanto mais eu dependo do Senhor, mais eu verei o agir dele na minha vida. Quantos creem nisso? Eu preciso admitir as minhas fraquezas, reconhecer quem de fato eu sou diante de Deus. E a última experiência, termino com ela, a experiência de Jacó. Porque a maioria dos pregadores ensinam que você tem que lutar com o anjo, prevalecer para receber então a bênção. Mas é interessante que Jacó, ele venceu o anjo? Na verdade não. Na verdade ele não vence o anjo. Então, para resumir a história de Jacó, quando ele entra ali no val de Jaboque, então ele luta com o Senhor. E ele começa a lutar ali por volta de 18 horas, 6 horas da tarde, até o raiar do sol no outro dia. Ou seja, ele ficou a noite toda ali lutando para vencer e para receber a sua bênção. Aí é interessante que no final o anjo toca então na sua coxa, de forma que ele não consegue continuar a luta. E aí então ele se rende ao chão. E quando ele se rende ao chão, aí é que de fato o anjo não vai embora, permanece e abençoa, perguntando ele: qual que é o seu nome? Jacó entendeu que era uma nova oportunidade, porque anos atrás seu pai tinha perguntado qual que era o nome dele, e ele falou que era Esaú, enganando seu pai. Agora ele poderia ter uma nova oportunidade, continuar reconhecendo que era um enganador, porque Jacó significa isso, trapaceiro, enganador. Ou ele poderia de fato crer que o Senhor poderia transformar a vida dele, mudando o nome dele. E o anjo então, quando ele reconhece quem ele era, o enganador, o trapaceiro, o anjo fala que agora ele é o que? Israel. Israel. Porque ele lutou, mas ele de alguma maneira reconheceu a sua fraqueza. Amém? Sabe, irmãos, quando nós reconhecemos que somos fracos, é aí que nós ficamos fortes. Jacó passou por isso, e nós devemos passar por isso também, em compreendendo isso, entendendo isso, que nós atraímos a Deus com a nossa fraqueza. Diga assim: eu atraio a Deus com a minha fraqueza. Você não atrai a Deus contando seus feitos extraordinários, não. Você atrai a Deus é com a sua fraqueza.
Quando eu falo fraqueza, presta atenção aqui, irmãos. Não é a fraqueza da carne. Ah, eu sou assim mesmo, pastor. Não vou mudar. Não, isso aí é carne pura. Isso é forte, na verdade, para Deus. Não, você tem que ser fraco. Amém? É tempo de nós entendermos isso. Seguir esse exemplo de Paulo, Davi, Jacó, que reconheceram a sua limitação, dependendo do Senhor. E é isso que nós precisamos também fazer. Amém, querido? Estou encerrando com isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vendo fluir de Deus, da graça do Senhor, favor do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque ainda somos muito fortes para Deus. Mas não é assim, querido. Não é assim. Nós devemos ser fracos para Deus. Quantos compreenderam essa mensagem? Sabe, que a graça do Senhor flua, que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas, e que a nossa dependência dele seja de fato a nossa maior vitória. Você é convidado hoje a isso, a viver essa verdade, reconhecendo diante do Senhor as suas fraquezas, as suas limitações. E quanto mais você reconhecer isso, e quanto mais rápido reconhecer, mais você verá poder de Cristo, assim como aconteceu com Paulo, operando na sua vida. Você crê nisso? Vamos ficar em pé?